Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar sequência à nossa matéria Direito Administrativo 1, após termos visto no nosso bimestre passado os princípios, poderes, a própria administração pública, também em relação aos agentes públicos e os atos administrativos. Vamos iniciar então nosso segundo bimestre, começando a conhecer o Instituto Licitação. O que é a licitação, o seu conceito, a sua finalidade, o seu objeto, e também a sua obrigatoriedade e os casos de dispensa, dispensabilidade e inexigibilidade, além de conhecermos também, nas próximas aulas, as modalidades de licitação. Até ainda mais nos dias de hoje, em relação ao enfrentamento à Covid-19, no qual muitas cidades estão decretando calamidade pública, e isso possibilita a dispensa da licitação, e por isso é muito importante conhecermos esse instituto, tá certo? Então, na aula de hoje, contextualizando nossa aula, nós veremos a finalidade, aspectos e normas gerais da licitação. Beleza? Vamos lá então? Vamos juntos. Desta forma, a licitação ela vai ser o quê? Um procedimento obrigatório que antecede a celebração do contrato administrativo por parte da administração pública. Mas por que ela existe? Qual que é a razão de existir desse procedimento prévio? É o fato de que o poder público não pode escolher livremente, a seu bel prazer, ao bel prazer do gestor, do administrador, quem serão os fornecedores da administração pública. Até porque nós sabemos que a administração ela está vinculada a alguns princípios administrativos, entre eles, a isonomia, a impessoalidade, a moralidade e principalmente a indisponibilidade do interesse público. Ou seja, esses princípios eles regem toda a atuação da administração pública e vão obrigam a realização de um procedimento público e prévio para a seleção imparcial da melhor proposta, garantindo que iguais condições a todos que queiram contratar com a administração pública, queiram celebrar o contrato administrativo com a administração, tá certo? Esse conceito foi trazido pelo nosso professor Alexandre Maza, e a Di Pietro também vai no mesmo sentido, dizendo o seguinte, que pode-se definir licitação como procedimento administrativo pelo qual o ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas lá no edital ou no instrumento convocatório, a possibilidade deles formularem o quê? Propostas dentre as quais será selecionada e aceita a mais conveniente, a mais vantajosa para a celebração do contrato. Perfeito? Esse é o nosso conceito de licitação. Tranquilo? Vamos ver então a finalidade da licitação. A finalidade da licitação, ela está na lei. Lá no artigo 3º da nossa lei 8666/93, conhecida como a Lei Geral das Licitações, nós temos lá os fundamentos, aliás, as finalidades da nossa licitação. Vale destacar o seguinte, tá? Que até 2010 nós tínhamos duas finalidades no artigo 3º da Lei 8666. Começando pelo qual? A busca da melhor proposta, estimulando a competitividade entre os potenciais contratados, a fim de atingir o negócio mais vantajoso para a administração pública. Vantagem aqui nem sempre se configura em menos dinheiro, tá certo? Veremos lá os nossos tipos de licitação, que nem sempre o mais barato vai vencer, dependendo do tipo de licitação, tranquilo? Mas é a proposta mais vantajosa para a administração pública. Então, entre a finalidade, a primeira é a busca da melhor proposta, visando, lógico, o interesse público. Depois, temos lá, oferecer iguais condições a todos que queiram contratar com a administração pública. Essa finalidade decorre do princípio da isonomia, da impessoalidade, não é verdade? Por quê? Se permite a
possibilidade de participação no certame licitatório de quaisquer interessados que preencham os requisitos, as condições previamente estabelecidas lá no instrumento convocatório. E por fim, a partir de 2010, com a Lei 12.349, né, foi inserido mais uma finalidade lá no artigo 3º e hoje nós temos 3 finalidades da licitação. Essa nova finalidade, que a partir de 2010, da vigência da Lei 12.349, começou a existir, é a promoção do desenvolvimento nacional e sustentável. Então, nós temos 3 finalidades. A melhor proposta, iguais condições a todos que queiram participar, contratar com a administração pública e, por fim, a promoção do desenvolvimento nacional e sustentável. Visto aí o conceito e a finalidade, vamos continuar nossa aula falando um pouquinho da licitação em relação à sua natureza jurídica. Quando eu me refiro à natureza jurídica, é importante para quê? Para conhecermos quais as normas aí vão incidir em relação ao instituto jurídico. Nesse caso, a natureza jurídica da licitação é de um procedimento, ou seja, é de uma sequência ordenada de atos administrativos. Então, não podemos falar que a licitação é um ato administrativo, porque é uma sequência de atos administrativos, ou seja, é um procedimento, procedimento administrativo e não um processo administrativo. Por quê? Quando eu falo em processo administrativo, eu estou me referindo a uma relação jurídica. E nesse caso, não. Nesse caso, é uma sequência de atos ordenados visando aí esse procedimento que, ao final, logicamente, que a fase anterior à licitação e a fase posterior até a celebração do contrato, todo ele vai constituir um processo administrativo. É aberto um processo administrativo para você realizar a licitação. Entretanto, a licitação de forma isolada, ela não vai ser um simples ato administrativo. Terão vários atos. A publicação do instrumento convocatório é um ato administrativo. A adjudicação, que é a entrega do objeto do certame ao vencedor da licitação, também é um ato administrativo. Ou seja, são vários atos ordenados que integram esse procedimento administrativo e tudo isso, além da fase prévia, da abertura, da questão posterior de contrato, fiscalização, tudo isso é um processo. Mas a licitação em si, ela é um procedimento administrativo porque é uma sequência de atos administrativos visando aí a realização do certame. Tranquilo? Além disso, ela é obrigatória para entidades governamentais. E aqui temos que dizer o seguinte, ela é um dever do Estado, tá bom? E não se estende às empresas privadas de pessoas jurídicas de direito privado. Mas ela pode também ser exigida no caso de entidades privadas que são mantidas ou recebem dinheiro público, perfeito? E veremos isso na próxima aula, quais entidades são obrigadas a licitar, beleza? Mas só para ter em mente o seguinte, licitação é obrigatória para as entidades governamentais, beleza? Para garantir, logicamente, os princípios já tão falados, tão repetidos, tão cansativos de ouvir, mas que nunca pode sair da nossa mente, que é a impessoalidade, isonomia, moralidade e a indisponibilidade do interesse público. Atenção! Aqui merece um destaque nesse quadrinho ao lado. Nem sempre, eu disse agora há pouco isso, o preço mais baixo é determinante para a decretação do vencedor no certame licitatório. Por quê? Vai caber ao instrumento convocatório da licitação estabelecer o critério, o tipo, para a definição da melhor proposta. Quando eu falo em tipo de licitação, já aprenda isso agora, não estou me referindo às modalidades, tá bom? Cai muito em concurso isso, e óbvio também, e confunde. Não, tipo de licitação, eu estou me referindo aos critérios da licitação. E aí ele pode ser menor preço, melhor técnica e preço, maior lance ou menor oferta, tá bom? Então, tipo de licitação
é o critério. E ele nem sempre vai ser o preço mais baixo, porque pode ser o menor preço, a melhor técnica, a técnica e preço, maior lance ou menor oferta. Tranquilinho? Vamos então conhecer agora, dando continuidade em relação à licitação, vamos conhecer sobre as suas normas e tudo mais. Então, grave isso. Não confunda-se tipo de licitação com modalidade de licitação. Vamos lá. Em relação à competência, né? Quem será que é competente para editar normas, legislar sobre a licitação? Lá no artigo da Constituição, artigo 22, né, inciso 27, nós temos o seguinte, que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para administrações públicas diretas, indiretas, né, autárquicas e fundacionais da União, Estados, DF e municípios. Então, nós temos que a União ela tem a competência privativa de editar normas gerais. Normas específicas podem ser editadas pelos estados e municípios. Por isso que nós temos da chamada competência concorrente. Estados, municípios, DF e União concorrem na competência legislativa em relação à legislação. Mas somente a União pode legislar sobre normas gerais de licitações que vai vincular todos os entes federativos. Beleza? Atualmente, as normas gerais de licitações estão lá na Lei Federal número 8666/93, que é a Lei Geral de Licitações. É também importante destacar o seguinte, que especialmente para o concurso público, OAB, né, segundo a Constituição Federal número 38, a competência para as licitações é privativa da União, mas a doutrina considera concorrente, tendo em vista que a redação da Constituição fala em privativamente a edição de normas gerais. Então, por isso, normas específicas de interesse local poderiam ser editadas, segundo a doutrina, pelos municípios e estados, e por isso a competência seria concorrente, tá certo? Isso é um entendimento doutrinário que é muito aceito, inclusive, pela jurisprudência. Tranquilo? Vamos conhecer, por fim, a nossa norma geral, que é a nossa Lei 8666, bem como as demais normas que regem aí, ou que criam outras modalidades específicas de licitação. Então, visto a competência concorrente dos municípios, estados, DF e União, vamos conhecer as normas gerais. Né? Nós temos lá, logicamente, a Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitação, que é a mais conhecida, que trata sobre as normas gerais do procedimento licitatório, e também é onde vamos encontrar a maior parte das regras e normas em relação aos contratos administrativos, contratos que veremos no próximo semestre, tá certo? Entretanto, não é o único diploma infraconstitucional a tratar do tema licitação. Nós vamos ter também a Lei 10.520, lá de 2002, que é o quê? É o que instituiu o pregão, tá bom? Antes dessa lei, o pregão existia por meio de medida provisória apenas para a União. E quando se editou essa lei, a 10.520/2002, se estendeu a todas as esferas federativas a modalidade licitatória chamada pregão, tá certo? Que é utilizada para quê? Para a contratação de bens e serviços comuns. Professor, o que seria bens e serviços comuns? Nós veremos isso quando estudarmos a modalidade pregão. Entretanto, só para dar um aspecto geral em relação ao tema, quando eu falo de bens e serviços comuns, vamos pensar um serviço de fornecimento de água a um órgão público. Isso é um serviço comum, verdade? Então, seria feito por meio de pregão e não por meio das outras modalidades, tá certo? Além disso, nós tivemos Copa do Mundo em 2014 e também Jogos Olímpicos em 2016. E naquela oportunidade, para se modular algumas regras licitatórias
tendo em vista a rigidez que a Lei 8666 traz quanto à licitação, se editou uma nova norma, que é a Lei 12.462 de 2011, que visou o quê? Estabeleceu o regime diferenciado de contratação para as obras de infraestrutura vinculadas à Copa do Mundo e também aos Jogos Olímpicos de 2016. Por quê? Porque nós tínhamos uma pressa, na verdade. Nós tínhamos que cumprir ali a exigência do COB, nem do COB, o COI, né? Comitê Olímpico Internacional, e também da FIFA em relação à Copa do Mundo, e por isso não poderia ter aquela morosidade ou demora. E sabemos que a licitação, pelo procedimento licitatório que está ali na nossa Lei 866, ela é um pouquinho demorada, né? Abrir edital ou outro instrumento convocatório, realizar todas as etapas da licitação e depois adjudicar, realizar o contrato administrativo, tudo isso gera aí um tempo muito grande. Então, esse regime diferenciado de contratação, ele veio para quê? Para facilitar ou agilizar o procedimento licitatório, de modo a garantir as obras de infraestrutura para a Copa do Mundo 2014 e também aos Jogos Olímpicos de 2016. Nós vamos estudar também esse RDC, até para fins de comparação com a nossa atual Lei 8666, a Lei Geral de Licitação. Tranquilo? Então, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima aula para continuarmos a falar das licitações. Perfeito? Muito obrigado e até a próxima.